A pessoa sem voz que gastou tudo ontem lá no encontro. Jesus. Amém. Aí, deixa eu ver esse negócio aqui. Para quem está nos visitando nessa manhã, o Charles falou assim: a igreja, né, não está tão cheia agora de manhã, mas graças a Deus por isso, é sinal de que à noite muitas pessoas estarão aqui para receber os encontristas. Nossa igreja está em encontro com Deus esse final de semana. Eu acho que o último encontro com Deus do ano. Então, quem foi, foi. Quem não foi, agora só o ano que vem, eu acho, porque aqui também as coisas mudam o tempo inteiro, né? Então, tudo pode mudar. Eu queria pedir ao pessoal que está lá atrás, muito distante de mim, e para vir um pouquinho mais para frente, gente, tem aqui as cadeiras dos reservados, está tudo vazia hoje, ó. Os supervisores não estão, os apoios não estão, então vocês podem ficar à vontade para chegarem mais para frente, tá bom? Menos quem esteja com criança, eu sei que às vezes é complicado. Com criança a gente precisa ficar próximo ali ao ser baby, ao banheiro também, então fiquem à vontade, tá? Mas tem lugares aqui na frente. Igreja, eu queria fazer uma introduçãozinha aqui com vocês, que está lá em Mateus capítulo 13. E eu vou estar lendo versículo 1 ao versículo 23. Quem trouxe Bíblia de papel aí? Levanta assim. Eita, que vocês são crentes mesmo. Mas vai estar aqui também no painel para facilitar vocês acompanharem aí. Mateus capítulo 13 vai dizer assim: mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta: um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala com o povo? E Jesus respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois aos que têm, mais lhes será dado, e terá uma grande quantia. Mas aos que não têm nada, até o que têm lhes será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, e escutam, mas não ouvem nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando ouvirem o que faço, não compreenderão. Pois o coração desse povo está endurecido, ouvem com dificuldade e têm olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são os seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade:
Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu a semear. 19. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então, o maligno vem e arranca a semente que foi lançada no seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução de riquezas, de modo que não produzem fruto. 23. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Amém, igreja? Eu acho a Bíblia algo muito claro. Se eu pudesse, assim, eu nem colocaria as minhas palavras, nem acrescentaria as minhas palavras. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizerem assim: nossa, mas você lê muitos textos, por que você não lê 1, 2, 3 versículos e fala mais? Porque eu acho que melhor do que a palavra de Deus não existe. Melhor do que o que a Bíblia traz para nós, as minhas palavras não poderiam substituir. E eu queria que você agora colocasse a sua mão no seu coração, baixasse a sua cabeça e nós vamos fazer uma oração. Nós vamos orar para que o nosso coração hoje, ele seja esse solo fértil, onde a semente que vai ser lançada nessa manhã, ela possa florescer e também criar raízes profundas, para que em meio às nossas dificuldades, às nossas preocupações, nós não venhamos morrer, não venhamos desanimar. Porque se não tivermos um solo fértil, onde a raiz ela consegue adentrar e se tornar profunda, qualquer problema vai nos tirar do foco daquilo que é a vontade de Deus. Então, curvem as suas cabeças aí, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Deus, sobre a tua igreja. Sobre a tua igreja nessa manhã, um solo fértil, Deus. Que o nosso coração, ele seja esse solo, onde a tua palavra, ela será lançada como semente. E, Senhor, caindo sobre os nossos corações, ela vai florescer. E ela vai enraizar. E ela vai se aprofundar dentro de nós, de maneira tal que nós nunca mais vamos nos desviar daquilo que o Senhor quer para nós e vamos entender os teus propósitos sobre as nossas vidas e aceitarmos todo o tempo do processo, onde os ventos tentam tirar as nossas sementes. Em nome de Jesus, Deus, nos entregamos como igreja. Faz o nosso coração se tornar esse solo fértil. É o que nós te oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu vou tentar, gente, com esse negócio aqui no alto. Porque o que acontece? O pouco de voz que eu tenho, eu gastei quase tudo lá no encontro ontem. E aí, não sei quantos sabem, né? Mas quando a gente abaixa assim, a gente pressiona o diafragma. E é aí que a voz não sai mesmo. Então, eu vou tentar aqui levantar para ver se a voz fica melhor. E a gente vai começar lá por Hebreus 13. Tá? Se vocês já quiserem ir colocando aí, Hebreus 13. E nós vamos ler do 1
ao 22. Mas antes eu quero aqui lembrar, vocês estão acompanhando a série, né, do livro de Timóteo. Para quem está nos visitando, nós estamos com um livro pelo nome de Timóteo, de autoria do nosso pastor presidente da igreja. E nós estamos no capítulo 15, e toda quarta-feira os capítulos são modificados. Porém, no domingo, o pastor pede para que a gente tire do que já foi tirado na quarta-feira, ainda um pouco mais de caldo, para trazermos sobre a igreja no domingo. E nós fomos avisados que teríamos que fazer isso hoje, ontem à noite. Então, assim, glória a Deus. Tentamos espremer aí o máximo que deu do capítulo 15, que já foi trazido para a igreja na quarta-feira, sendo que de uma forma e de uma visão diferente também, porque sabemos que a palavra de Deus ela se renova todos os dias. Então, toda vez que nós olharmos, ainda que sejam capítulos e versículos já conhecidos, Deus pode falar com a igreja de uma forma diferente. Amém? Então, vamos lá. O livro, o capítulo 15, ele vem falando sobre não colocarmos o dinheiro acima de tudo, né? Não colocarmos o dinheiro como sendo algo mais importante do que Deus. E aí ele também fala sobre, um resumozinho do capítulo 15, tá, gente? Aí ele também fala sobre o trabalho excessivo, né? De quando nós, por conta das nossas necessidades, acabamos sendo tentados a trabalharmos muito. Também ele traz em um determinado momento, o capítulo 15, lá em Mateus 4, que a gente até vai falar mais um pouco, sobre quando o próprio Satanás, né, tenta Jesus dentro das necessidades de Jesus naquele dia. Então, não foi por falta de santificação de Jesus que Satanás deixou de tentá-lo, ou que Satanás o tentou. Na verdade, a Bíblia vai dizer lá em Mateus 4 que Jesus estava vindo de um jejum recorrente de 40 dias e 40 noites. E o próprio Espírito conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, quem somos nós de não queremos ser tentados por algo ou por alguém, ou até mesmo pelo próprio demônio, né? E Hebreus 13 vai dizer assim: continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Não esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos lá. Lembrem-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei e jamais o abandonarei. Vocês podem repetir os 5 comigo? 1, 2, 3 e já! Aleluia. 6. Por isso, podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é o meu ajudador, portanto eu não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou a vida deles e sigam seu exemplo de fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Repitam o verso 8 comigo. 1, 2, 3 e já! Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, hoje e será sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos.
A força de vocês vem da graça de Deus e não de regras sobre alimentos, que em nada ajuda aqueles que o seguem. E não se esqueçam de fazer o bem e repartir o que têm com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam aos seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma e disso prestarão contas. Dê-lhes motivos para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Orem por nós, pois nossa consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo o que fizemos. E agora, que o Deus da paz, que trouxe de volta os mortos nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com o seu sangue, os capacite em tudo o que precisam para fazer a vontade dele. Deus de paz, que trouxe de volta dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou Jesus, o grande pastor das ovelhas, confirmou uma aliança eterna com o seu sangue. Os capacite em tudo o que precisam para fazer a vontade dele. Que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Suplico a vocês, irmãos, que prestem atenção naquilo que escrevi nesta breve exortação. Amém? Essa carta de Hebreus, tudo indica que é uma carta que supostamente tenha sido escrita por Paulo. Apesar de alguns historiadores dizerem que não, algumas versões elas dão indício que Paulo que escreveu aos Hebreus nessa carta. E ele enfatiza a importância de nós nos desapegarmos às coisas desse mundo. Se vocês forem lá olhar o verso 1 ao 3, coloca aí para mim. Continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão como se vocês mesmos estivessem presos. Lembrem-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus tratos em seu próprio corpo. O que ele está querendo dizer nesses 3 versículos se coloquem no lugar um dos outros. Tenham empatia com os sofrimentos dos outros. Façam pelos outros aquilo que você gostaria que fosse feito por você. Nesses versículos a gente está falando de prisão natural. Mas quantos de nós vemos irmãos aprisionados espiritualmente? E como eu estou livre, eu pouco me importo com o aprisionamento do meu irmão. Eu pouco me importo se ele está desviado ou se ele tem aprendido a palavra igual eu tenho aprendido. Eu pouco me importo se ele tem sido cuidado ou não. Então, que possamos, dentro do que a Bíblia diz, recebemos de Deus esse entendimento. Lá no verso 4 e 5 vai dizer assim: honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei e jamais o abandonarei. Percebe que primeiro ele traz uma instrução. Cuida do seu casamento, cuida da sua casa, cuida do seu cônjuge, cuida do seu filho. Comece de dentro para fora primeiro. E aí depois ele diz, olha, e não precisam se preocupar com o dinheiro. Porque é a respeito disso que o capítulo 15 vem falando, desde quarta-feira. Não precisam se preocupar com o dinheiro. Se vocês estiverem alinhados, eu vou resolver essa questão para vocês. Porque ele diz ali, no 5, não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Existe uma promessa de Deus. Sabe quando a Bíblia diz, nem os pássaros passam fome.
as aves do céu, elas têm o que comer. Então, se ele cuida dos animais, como não cuidariam de nós? Como não cuidaria de nós, que somos filhos amados dele? Que somos filhos adotados por eles? Que somos irmãos co-herdeiros de Jesus? Então, o que às vezes nos falta é, de fato, confiar nele como um pai que cuida do seu filho. Porque a Bíblia também diz, se vocês são maus e cuidam bem dos seus filhos, imagina eu que sou um pai bom. Só que na maioria das vezes a gente quer as coisas no nosso controle. Na maioria das vezes a gente acha que se a gente não trabalhar dobrado, se a gente não virar noites de trabalho, a nossa conta não vai ser paga, os nossos compromissos não serão honrados. Mas uma vez que eu confio e priorizo aquilo que é uma ordenança de Deus, Deus se compromete comigo e resolve também as questões que eu preciso. A gente vai ver lá no verso 16 agora, que vai dizer assim: e não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Percebe que ele traz uma obrigação e um direito, um dever e um direito, um dever e um direito. É como se ele dissesse assim: cuido do seu casamento e eu cuido de trazer a provisão para você dentro do seu casamento, dentro da sua casa e sobre os seus filhos. Tudo que vocês receberem de mim, dividam com os outros, não é para vocês guardarem para vocês. Então, se o meu irmão tem menos do que eu, a minha obrigação é dividir com ele aquilo que eu tenho. E o Deus que cuida de nós vai trazer sempre mais sobre aquele que divide com o outro. E no verso 17 ao 22, vamos ler lá. Obedeçam aos seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma, e disso prestarão conta. Dê-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiará vocês. Orem por nós, por nossa consciência está limpa e eu vou ler só o 17, quando ele fala sobre obedecemos aos nossos líderes. E ele está falando de obedeçam à hierarquia que está acima de vocês. Obedeça àqueles ao qual eu constituí como autoridade sobre a vida de vocês. Então, quando se trata de um lar, ele está falando sim do sacerdote. Quando se trata da igreja, ele está falando sim dos nossos pastores. E quando se fala de uma empresa, ele está falando sim do seu patrão. Quando se fala de uma escola, ele está falando dos seus diretores e dos seus professores. Então, obedeçam aos seus líderes. Obedeçam àqueles que respondem por vocês de alguma forma. Quando nós tramitamos isso para o espiritual, a gente encontra ali os nossos pastores dando o sangue pela igreja. A igreja que muitas vezes ela só quer o venha a nós e ao vosso reino nada. A igreja que só quer ouvir aquilo que lhe agrada. Se houver um confronto, se houver uma cobrança, já não quero mais procurar o pastor, eu já não quero mais ouvir o que a pastora tem para dizer. E como ovelhas e como pessoas que estamos recebendo o conhecimento, precisamos entender que os nossos pastores, eles não estão só para dar conta da nossa alma. Eles estão também para serem honrados e obedecidos por nós também. Então, que possamos ganhar isso como um ensinamento, entendendo que se eu obedeço, as bênçãos me seguem e me alcançam. Então, quando vier o confronto, seja tão feliz com o seu pastor do que quando ele te elogia também. Quando vier o estreito, o conserto, diga também amém, meu pastor. Assim, quando ele diz, nossa, você é muito resistente, você é muito forte, você é uma bênção. Reaja da mesma forma, entendendo que esse líder espiritual, ele vai prestar conta da sua alma para Deus. Mas também existe uma obrigação sua de ser respeitoso, de ser obediente, de ser submisso. Amém? O capítulo 15, ele também diz, ele vai mostrar, que foi o que eu falei com vocês no início, sobre quando Jesus é tentado pelo diabo. E nós vamos ler Mateus 4 juntos, do 1
ao 11, para nós entendermos essa história, para quem não conhece também passar a conhecer, tá bom? E a história, ela vai contar que realmente foi esse tempo, tá? Jesus, ele vinha jejuando já há 40 dias e já há 40 noites, como eu falei anteriormente, e o próprio Espírito o conduziu ao deserto para ser tentado. E às vezes nós nos vemos dentro de um cenário onde a gente pensa, né? Quanto mais eu oro, pior o negócio fica, pastora. Quanto mais se fosse no secular, né? As pessoas diriam assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas na verdade, muitos de nós estamos ali em santidade, sim. Estamos nos consagrando, sim. Estamos em obediência, sim. Mas o próprio Deus permite que nós sejamos tentados. Porque como Ele vai saber onde está o nosso coração se nós não passarmos por esses testes? E às vezes os testes que podem, de repente, nos trazer uma confusão, tipo, meu Deus, mas eu estou toda alinhada, era para estar dando tudo certo. O que está acontecendo? Por que está dando errado? E pode sim ser um tempo de teste. Pode sim ser um tempo de prova para que você venha ser aprovado. Porque a Bíblia diz que Deus, ele não nos prova. Ele não nos prova para nos reprovar. Ele nos prova para nos aprovar. E dentro dessa aprovação, nos abençoar. Então, se hoje aqui nessa manhã tiver alguém que estiver passando por um tempo de processo, um tempo onde você diga, meu Deus, mas eu estou sendo provado todos os dias, eu estou passando por teste todos os dias. As pessoas com quem eu trabalho me testam, as pessoas dentro da minha casa me testam, as pessoas com quem eu estudo me testam. E eu estou aqui para dizer para você que isso tem sido a permissão de Deus para externar o melhor de você. Para que você possa se autoavaliar e se autoconhecer e modificar dentro desses testes. Sabe quando a Bíblia diz que o que produz fé é a tribulação? Então, é mais ou menos por esse caminho, sabe? Para que eu receba o fruto do Espírito de mansidão, alguém vai ter que me dar uma catucada. Para que eu receba o fruto do Espírito de domínio próprio, alguém vai precisar ser usado para tentar me tirar o meu domínio próprio, o meu autocontrole. Ok? Então, vamos lá. E sendo Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem que ele ordenará os anjos para te protegerem. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o seu pé em pedra. E Jesus respondeu, as Escrituras também dizem, não ponham à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo levou Jesus até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhes darei tudo isso, declarou. Basta você se ajoelhar e me adorar. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adorem o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Eu sei que Mateus 4, ele já foi mencionado no culto de quarta-feira, mas eu amo Mateus 4. Porque você vê um embate ali de Jesus com o diabo, onde o diabo, ele cita também a palavra de Deus. E Jesus, como filho, ele sabia exatamente o que Deus tinha para ele. Ele sabia exatamente o que, passando todo aquele processo, o esperava.
paternidade de Deus sobre Jesus não deixava ele duvidar daquilo que Deus havia prometido para ele. E quantos de nós, às vezes, duvidamos daquilo que Deus já nos prometeu? Quantos de nós, às vezes, colocamos em questão se somos realmente filhos de Deus, ou se Ele realmente é o nosso Pai, ou se Ele realmente nos vê como esse Filho amado todo? Sim, é o que a Bíblia diz. Nos tornamos filhos à medida em que encontramos Jesus, o aceitamos como o único Salvador da nossa alma. A partir daí, nos é entregue uma certidão espiritual de filhos de Deus, automaticamente irmãos de Jesus. E eu acho muito legal quando o diabo ele vem para Jesus e fala: olha, se lança daqui. A Bíblia não diz que ele vai dar ordem aos teus anjos e vai ser ao teu respeito e ele vai te proteger? E Jesus ele responde também, né, ao diabo. E eu fico me imaginando lá no deserto, lá naquele lugar onde eles estavam naquele embate. Jesus podia já no primeiro momento ter dito: então, Satanás, eu vim aqui porque o Espírito me trouxe, mas eu quero dizer para você já de imediato: sai agora, porque eu tenho poder para fazer isso. Podia ou não podia? Mas ele fez. Ele usou o quê? A palavra de Deus para combater o inferno. Então, muitas vezes, a gente vai precisar entender que não basta dar uma ordem: sai agora em nome de Jesus. Se eu não me posicionar dentro daquilo que Deus vem me ensinando e não praticar aquilo que Deus vem ensinando, como, por exemplo, homens, cuidem das suas casas, das suas esposas, dos seus filhos. Vocês são os sacerdotes que vão guardar a porta principal. Se eu não fizer isso, não adianta eu usar a Bíblia. Não vai funcionar. Se esse homem não se posicionar como sacerdote que protege a casa, não adianta ele ler o Salmo 91, porque não é um terço, entende? Onde a gente reza e funciona. É uma palavra viva e eficaz, que, como a gente viu anteriormente, se não houver obediência dentro daquilo que é o meu dever, não vai haver cumprimento da promessa dentro daquilo que eu tenho direito. Entende? Se eu sou a mãe, se eu sou a esposa da casa e eu não me posiciono como alguém que entendeu que precisa colocar o marido na frente, como a esposa que se sujeita, não se sujeitando para ser capacho desse homem, mas se sujeita entendendo que Deus colocou você para ser ajudadora dele. O que isso significa? Que ele precisa de ajuda. Então, se ele precisa de ajuda e Deus criou você para ajudá-lo, ajude-o. Ajude-o a ir para a porta que vai guardar a sua casa, caso ele não saiba. Porque senão não vai adiantar você saber todo esse versículo de cor, se você não fizer o que tem que fazer. Quando a gente entende que os nossos pastores são a nossa cobertura espiritual e eles nos trazem ensinamento, e eu simplesmente desconsidero os ensinamentos que estão sendo trazidos para mim, e desobedeço ou simplesmente não faço, me negligencio ou me omito naquilo que está me sendo ensinado, essa cobertura espiritual não funciona sobre mim. Ela só funciona mediante a obediência aos meus pastores, aos meus líderes, que vão dar conta da minha alma, se eu obedecer. Amém, igreja? E aí, então, o tempo inteiro a gente vê em Mateus 4 também, Satanás ele tentando tirar a identidade de Jesus Cristo. Se você faz isso. Se você for, faz isso. Ué, mas ele não disse isso? Então vai lá e se lança, então vai lá. E no finalzinho ele ainda fala assim, olha, vem aqui que eu vou te mostrar, tá vendo tudo isso aqui? Eu posso te entregar tudo isso. Você só precisa ajoelhar e me adorar. E muitas vezes a gente se vê nesse cenário também. Eu sei que temos muitas necessidades naturais, mas Satanás também sabe. E ele vai te oferecer exatamente aquilo que você precisa. Então, se de repente você está almejando muito comprar um carro, ele vai te oferecer o carro mediante a mais trabalho que te tirem dos propósitos de Deus.
Sabe quando você coloca um alvo, não, eu preciso comprar uma casa, eu preciso comprar um carro, eu preciso fazer a minha festa de casamento, eu preciso, e se eu não pagar minhas contas, ninguém vai pagar por mim. Então eu preciso trabalhar, eu preciso de uma nova matrícula, eu preciso dobrar o horário, eu preciso fazer extra. E Deus entende, Deus sabe do meu coração, Deus entende. O pastor vai precisar entender também, mas se eu não fizer dessa forma, como que eu vou conquistar as minhas coisas? Aí a gente viu no culto passado que a Bíblia vai dizer assim, que não ajunteis tesouro na terra. Se nós tivermos o senso da eternidade, nós vamos estar contentados, contentes com aquilo que nós já recebemos de Deus para essa vida. Pastor, então é errado eu conquistar muitas outras coisas? Não é errado, desde que essas coisas não te tirem do propósito, desde que essas coisas não te tirem do culto ao Senhor, desde que essas coisas não te tirem daquilo que é a vontade de Deus para você. Então, se houver casos como esses aqui, que o Senhor possa trazer ao seu coração a unção do prazer da renúncia, que é quando eu entendo que aquilo que Deus tem para mim é muito maior do que qualquer oferta que Satanás pode ter. E a gente vê lá no verso 9, quando Satanás disse para Jesus, basta ajoelhar e me adorar, e tudo isso será seu. O que Jesus faz para Satanás, que é o que nós vamos precisar fazer para a nossa mente, é: Satanás, saia daqui agora. Saia daqui agora em nome de Jesus. Porque o Deus que me prometeu é o Deus que me garante. E quando a Bíblia diz que se eu priorizo o reino, todas as demais coisas me são acrescentadas, então eu vou priorizar o reino e todas as demais coisas de fato serão acrescentadas. E como filhos, nós temos direito a essa herança. Heranças de ter uma vida abundante, sim, aqui na terra, de comermos o melhor dessa terra. Mas o nosso principal alvo precisa ser a herança da morada celestial. O nosso senso precisa ser a herança celestial. Porque em crentes, Satanás age da seguinte forma: não se preocupa, Deus sabe das tuas necessidades. Então não tem problema se você faltar um cultozinho só. Mas o Espírito de Deus e o Espírito de discernimento, ele nos faz entender que um culto que a gente falte é o suficiente para nós, no próximo culto, já pensarmos duas vezes se estaremos ou não estaremos. Nós sabemos que o nosso humano, ele tende a se voltar para as coisas naturais e que a nossa mente, ela não é compatível com as coisas do Espírito. E é por isso que Paulo insiste em dizer: cuidado, para que vocês não trabalhem tanto que daqui a pouco a saúde de vocês esteja comprometida. E aí Paulo está dizendo da saúde física, mas também da saúde espiritual. Porque quando eu fico longe do alimento espiritual, automaticamente o meu espírito começa a ficar fraco. E quando eu perco a essência de Jesus e começo a trabalhar, achando que é na força do meu braço que eu vou conquistar as coisas, muitas vezes eu deixo de viver momentos com os meus filhos, momentos com a minha família, tempos em que não voltarão mais. Entende? E eu queria até contar para vocês um exemplo disso, que eu sou prova viva disso, tenho propriedade para falar nisso. E quem aqui trabalha por conta própria sabe o quanto é difícil você manter a sua empresa, por menor que ela seja. E que você é a principal mão de obra. E a sensação que nós que estamos à frente de um comércio ou de uma empresa que seja, a sensação que a gente tem é que se nós não estivermos lá, o negócio não anda do jeito que tem que andar, não é verdade? Né, Tchelle? Se eu não tiver, o negócio não vai funcionar. E na maioria das vezes é isso mesmo. Mas, irmãos, como prova viva, eu estou aqui para dizer para vocês, por muitos anos, eu estive desviada por muitos anos, porque o meu principal objetivo
era terminar a obra de casa, era pagar carro antes do tempo, era cumprir propósitos naturais. E por muito tempo, por conta desse foco excessivo, que não é errado, desde que eu não coloque a minha vida espiritual em risco. A vida da minha família, a vida dos meus filhos também. Então, por muito tempo, por precisar trabalhar de forma autônoma, que é quando você domina todo o dinheiro. Se você está lá e você trabalha porque você é a mão de obra, você é o patrão, você é o funcionário, você é o caixa, você é o que recebe o cliente, você é o que atende o cliente, você é a psicóloga daquele cliente, porque quem trabalha na área de beleza sabe que você não é só a cabeleireira, você não é só o barbeiro, você não é só a manicure. Você é a enfermeira, a psicóloga, a professora, às vezes você é mãe, e é uma confusão, porque você se vê presa dentro daquilo dali, mas na maioria das vezes o teu principal foco está no dinheiro. O dinheiro precisa entrar. E o dinheiro precisa entrar porque eu preciso pagar a escola particular para os meus filhos. O dinheiro precisa entrar porque eu preciso fazer cursos e mais cursos. O dinheiro precisa entrar porque eu preciso, como eu falei anteriormente, pagar carro, pagar casa. Irmãos, e nessa brincadeira, foram 10 anos desviada. 10 anos que eu me arrependo amargamente hoje. Porque muitas fases dos meus filhos eu perdi. E eu não tenho mais como recuperar isso. Então, entenda que se você estiver tendo a oportunidade de viver esse tempo com a sua família, faz o que a Bíblia está mandando, sabe? Prioriza as coisas de Deus, coloca Deus como centro de tudo, mas prioriza Ele e entenda que Ele vai prover. Ninguém fica mais rico ou menos rico por trabalhar tanto. Entende? E aquilo que a gente deixa de viver dentro de casa com a família, porque, irmãos, era uma loucura. Dia 24 eu virava à noite. Um desespero, né, Júlia? Dia 31 eu virava à noite. Os fogos estavam tocando lá fora, o Charles pegava os meninos, ia para a casa da minha sogra, porque eu falava, o momento de fazer o dinheiro é agora. E janeiro a gente comemora, janeiro a gente curte, janeiro a gente fica junto. Só que aí as lembranças afetivas passaram. E não existe mais, você não tem como mais catar isso. Ah, se eu tivesse aprendido isso, como nós aprendemos hoje. Ah, se eu tivesse na época pastores que me instruíssem de perto, como nós temos hoje. Ah, se eu tivesse alguém ali junto comigo, me orientando, me acompanhando e falando, você está faltando culto por quê? Não, você não pode chegar atrasado. Não, você está errada nisso. Porque é isso que os líderes de células fazem. E na maioria das vezes a gente fica irado com eles. Está me cobrando a presença, está me cobrando o horário, mas não vai pagar minhas contas. O seu líder espiritual, ele sabe o que de fato importa. O seu líder espiritual, ele sabe o que de fato daqui a um tempo vai passar e você não vai poder catar mais. Entende? Então é óbvio que já são 10 anos que eu estou em Cristo novamente. Você pode dizer glória a Deus. E nesses 10 anos eu venho de verdade assim, correndo contra o tempo, não só para aprender o que a Bíblia diz e fazer, mas também correndo contra o tempo para recuperar o tempo que eu perdi distante dos meus filhos. O tempo em que era para eles estarem perto de mim e eles estavam perto da minha sogra. Nada contra a minha sogra, é sensacional, é maravilhosa. Mas a sua família precisa estar junto com você. Os seus filhos precisam ter a sua identidade. Os seus filhos precisam ter o seu DNA. Sabe aquela coisa da sentar na mesa e ensinar o que a Bíblia diz para os seus filhos? Hoje vocês têm a oportunidade de fazer isso. Então tem 10 anos, preciso dar um testemunho bom, né, gente? Na vida não é só de derrota. Tem 10 anos que eu venho catando tudo isso aí e Deus tem nos honrado, graças a Deus pela misericórdia dele que se renova todas as manhãs.
nós temos conseguido, de alguma forma, recuperar o tempo perdido, mas não é a mesma coisa. E algumas sequelas, elas ficam nos nossos filhos. Algumas sequelas, algumas faltas, hoje a gente não consegue suprir mais. Porque são faltas, irmãos, que os filhos de vocês vão ter com 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade. Então, se você pega para fazer depois desse tempo, a falta é outra. Não é mais aquela. Aquela você já perdeu. E por mais que você tente correr atrás do tempo perdido agora, por mais que você, caramba, vou cancelar uma matrícula, então eu vou. Por mais que você tente correr atrás do tempo perdido, a fase agora é outra. O que nos enche de esperança é: estou aprendendo, vou começar a praticar, preciso pelo menos pegar essa fase de agora, porque tudo passa, ok? Mas que o Senhor nos ensine e nos traga esse discernimento, esse entendimento, que a gente possa vivenciar de fato o verdadeiro evangelho, qual Paulo insiste em martelar aqui para nós, né? Vamos lá. Eu queria ler com vocês Salmos 127, verso 1 e 2. Vai dizer assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto eles dormem. Ah, pastor, então vou só dormir agora. Seria sensacional, gente. Quem me conhece sabe, eu amo dormir também. Depois que eu me converti aqui, Robote, eu nunca mais dormi, mas é muito bom dormir, né? Mas não é disso que Deus está dizendo. Não é para você se tornar um preguiçoso, que não gosta de trabalhar, que não corre atrás dos seus objetivos, que não estuda, que não busca conquistar coisas. Não se trata disso. A Bíblia está dizendo para não exagerar. A Bíblia está dizendo para tenha um equilíbrio. Trabalhe e confie. Priorize o reino e confie. Até porque quando diz lá em Salmos que se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão, e se o Senhor não protege a cidade, nada adianta guardá-la. Imagina que pela manhã o Senhor tira o seu ar. Você não vai conseguir trabalhar. Imagina que pela manhã a misericórdia dele não se renova sobre nós. Nós não vamos conseguir fazer nada. Então é entender que nós já vivemos, já somos dependentes dele. E se somos dependentes deles, o mais lógico é entregar a primícia para ele, entregar o melhor sacrifício para ele, entregar a melhor oferta para ele. E ele vai sim acrescentar todas as nossas necessidades. Até porque algumas pessoas podem dizer assim: ah, pastora, mas a Bíblia também diz sobre e ter com a formiga o preguiçoso. Então, se eu aguento ter duas matrículas, eu vou ter sim. Se eu aguento trabalhar os finais de semana, eu vou trabalhar sim. Até que Deus diga para você: acabou aqui. Você não vai mais. Porque quando a Bíblia diz sobre essa questão de trabalhar com a formiga, ela está dizendo... eu vou ler lá direitinho para a gente poder saber exatamente o que diz. É Provérbios 6, do 6 ao 11. Aprenda com a formiga preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados. E a pobreza o assaltará como um bandido, e as escassez o atacará como um ladrão armado. E
a gente pensa assim, nossa, mas um texto tão contraditório do outro. É porque, na verdade, o que Deus espera de nós é o equilíbrio, que é como eu estava falando antes. O equilíbrio de nem tanto, nem tão pouco. Quando a Bíblia fala sobre aos seus Deus dá enquanto eles dormem, enquanto eles descansam, aos seus que estão descansando porque se cansaram. Então, acordou cedo, trabalhou o tempo que tinha que trabalhar, fez tudo o que tinha que fazer. Agora ele vai dormir confiando de que o Deus que dá o ar que ele respira também vai prover as suas necessidades. Porque preguiça é do diabo, tá, irmão? Então, se tu tá nessa linha do, vou dormir, vou descansar, que Deus vai fazer, não. A sua parte você precisa fazer, a parte dele ele vai fazer. Abre lá em Mateus 6. A gente vai ler alguns versículos alternados. Mas vocês anotem aí o Mateus 6 e depois vocês, para vocês poderem conferir isso em casa. O 25 vai dizer assim: por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora da sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. 29. E, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Lançados ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento de pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois ao amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Percebe como que a Bíblia ela vai se encaixando? E é exatamente o que a gente vinha falando, eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã. Não é nem porque eu vou ser um largado e despreocupado, desleixado com as coisas que eu preciso fazer amanhã. Não é por isso. É porque eu nem sei se o amanhã vai existir. Sabe, na verdade, nós não sabemos se vamos acordar e vamos ter ar para respirar e vamos estar vivos. Na verdade, não sabemos se vamos acordar. Então, o que Deus nos instrui cuide do hoje, seja melhor hoje, cuide do seu irmão hoje, faça doações hoje, trate bem o próximo hoje, seja agradável hoje, seja gentil hoje. Afinal de contas, a gente não sabe as guerras que o nosso irmão tem enfrentado. Faça o que você precisa fazer como uma pessoa melhor hoje. O amanhã pertence a Deus e Ele vai resolver. Assim como Ele tem resolvido com as aves, assim como Ele tem resolvido com os lírios do campo, Ele vai resolver conosco também. Afinal de contas, nascemos nus e estamos vestidos, né? E quantos de nós nem imaginávamos estar aqui nessa manhã hoje? Então já é motivo para sermos gratos, já é motivo para vivermos, amanhecermos com a gratidão ao Senhor, entendendo que Ele nos tornou filhos, então vai cuidar de nós como Pai também. Amém. Aleluia. Lá em Timóteo, capítulo 6, verso 9 e 10, diz assim: mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e muitos desejos tolos e nocivos, que o levam à ruína e destruição.
pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, portanto, desejarem o dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Quantas pessoas nós não conhecemos que por ansiarem tanto a condição financeira, se dedicaram tanto a essa questão de fazer dinheiro, e eu acabei trazendo a minha história aqui como exemplo. Quantos acabaram não se desviando da fé e daquilo que era o propósito de Deus para ser cumprido há anos atrás, atrasaram todo o processo, né? Então, às vezes, não entendemos por que estamos passando por algumas situações hoje, mas certamente está ligado a atitudes que tivemos lá atrás. E a orientação é não estejam preocupados em ganhar tanto dinheiro. Não estejam preocupados com o dia de amanhã. Faz a sua parte, deixa que Deus vai fazer a dele e ele cuida de você. Quando a gente vai lá em Mateus 4, não precisa colocar não. O verso 8 a 11 diz assim: em seguida o diabo levou Jesus até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos desse mundo de glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, Jesus disse, pois as Escrituras dizem, adore ao Senhor seu Deus, sirva somente a Ele. Então, o diabo foi embora, os seus anjos vieram e serviram a Jesus. Aqui a gente percebe Satanás fazendo o quê? Trazendo para Jesus uma proposta tentadora, sim ou não? Sim ou não, gente? Satanás aparece aqui agora, de repente, sobe aqui. Não vai subir com chifre feio, nada disso, né, gente? Satanás se apresenta, de repente, como um empresário que vem te fazer uma oferta irrecusável. E você, dentro das tuas necessidades, olha para aquela oferta irrecusável, mas que vai comprometer todo o propósito do reino de Deus com a sua vida. Se você não tiver discernimento do Espírito Santo, você aceita ou não aceita a proposta para ganhar dinheiro? Aceita, gente. A gente é humano. É óbvio que a gente vai aceitar. A maioria das nossas necessidades são naturais e elas precisam de dinheiro para isso. Então, o que faz a gente entender quando é de Deus ou não é a unção do discernimento. Nossa, pastora, mas o trabalho parece ser muito bom. Eu vou trabalhar de domingo a domingo, mas o salário é dobrado do que eu recebo. Vai valer a pena, só vai acrescentar 2 dias. Proposta do inferno. Entende? Proposta do inferno. Você vai ganhar 2, 3 vezes mais, mas você vai perder a essência de Jesus Cristo sobre você. Você vai perder aquilo que Deus tem para você no espiritual. Então não vale a pena, isso vai certamente fazer você se desviar. Ah, pastora, mas eu preciso trabalhar de manhã e estudar de noite. Eu não consigo vir na igreja. Proposta do inferno. Por mais que pareça promissor lá na frente. Ah, mas quando eu terminar a faculdade, mas quando eu concluir os meus objetivos, eu volto. Irmão, pode não dar tempo. Pode não dar tempo de você voltar e recuperar o tempo perdido. Pode não dar tempo de você salvar a sua alma. Então, que a unção do discernimento esteja sobre nós como igreja e que nós possamos resistir às ofertas que Satanás fizer, por melhor que elas pareçam. Em Provérbios 10, no verso 22, diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza e Ele não permite que a tristeza a acompanhe. A bênção do Senhor traz riqueza e Ele não permite que a tristeza o acompanhe. Em algumas traduções vai falar assim: o que enriquece são as bênçãos do Senhor e Ele não acrescenta dores. Isso está ligado ao que nós falamos sobre as ofertas que Satanás pode fazer. Mas, pastora, foi a única oferta que apareceu. Foi só esse trabalho aí. É o que eu gosto de fazer. E eu vou. E não importa o quanto isso vai comprometer a minha fé.
Irmão, eu tenho certeza que lá no fundo, no fundo, no fundo da tua alma, isso dói para você. Tenho certeza que dói porque nós fomos criados para adorarmos ao Senhor. Quando Deus ele nos criou e colocou em nós o Espírito dele. Logo, um espírito de adoração a ele. E se esse espírito não o adora, algo falta em mim. Logo, isso traz tristezas e dores. Então, que a gente venha ter esse entendimento, sabe? Ainda que seja a sua única fonte de renda, se traz tristeza na sua alma, larga, em nome de Jesus. Já dizia Salomão, né? Tudo é vaidade. Abre lá em Eclesiastes para a gente ver, na verdade, o que Salomão diz. A gente tem tempo? Temos. Só mais um pouquinho, já está acabando, tá, gente? E lá em Eclesiastes diz assim. Na verdade, quero ler primeiro Eclesiastes 1. A gente vai ler só do 2 ao 11. E já dizia Salomão, nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. Porque as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho, o que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e logo retorna ao seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém diz, isso é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. Brabo, né? Tudo é vaidade. Nada se cria, tudo se copia. Na verdade, tudo se repete. Nós é que não sabemos que tudo está se repetindo, porque não estávamos antes, e quem vem depois de nós também não vai saber o que está acontecendo agora. Mas, na verdade, é um ciclo, percebe? Que tudo vai acontecendo igual. Pessoas nascem, pessoas crescem, pessoas envelhecem, pessoas morrem. E assim segue. O que faz a diferença, o diferencial, é quando eu entendi que eu fui criado para ser eterno. Fui criado com um senso de eternidade que Deus colocou em mim para entender. Eu vou começar a viver quando eu morrer. Então, de fato, nada disso faz sentido. Para o cristão, o lucro é o quê? Morrer, fala comigo. Para o cristão, o lucro é quando ele morre. Olha que louco isso, gente. E a gente se matando aqui em vida para conquistar, se matando em vida para ter várias coisas, se matando em vida para ser melhor do que os outros, se matando em vida querendo atropelar uns aos outros para estar numa posição melhor. Nossa, e não é nada disso que está no coração de Deus.
O que está no coração é de Deus é: cuidem uns dos outros, amem uns aos outros, ajudem uns aos outros, ensinem uns aos outros. É isso que está no coração de Deus. E a gente está fazendo tudo errado. A gente está preocupado com o natural. A gente está preocupado com as conquistas. A gente está preocupado em mostrar o que tem para alguém que eu nem sei quem. Olha, isso é muito sério. E aí é quando a gente vai para o Instagram, aí é quando a gente vai para as redes sociais e faz uma presepada danada, na verdade, daquilo que nem está trazendo paz, nem está trazendo contentamento, nem está trazendo alegria. Porque o verdadeiro contentamento está em Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. A paz que excede o entendimento, eu só recebo quando eu deixo Jesus entrar na minha vida. Então, vivemos ciclos repetitivos em busca de coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. E eu queria, nesse momento, falar com a igreja. Queria pedir para que vocês ficassem de pé. E queria falar com os crentes primeiro. Você que... Amém.